Boa noite. Nesse vídeo eu quero trazer mais um estudo que se encontra no livro de Ezequiel, onde Deus ele compara Jerusalém a uma videira. Aí a gente lembra também que Jesus ele faz a mesma comparação no Novo Testamento, comparando a igreja, os discípulos dele com ele, a videira, e a gente a vara da videira, né? E aqui Deus ele fala para o profeta Ezequiel, vou fazer a leitura, se você tiver sua Bíblia, Ezequiel capítulo 15. Deus ele fala de uma forma perguntando, né, numa conversa, o que a videira tem de diferente de outras árvores do bosque, o que ela é a mais do que o sarmento. E o sarmento ele é como se fosse uns ramos bem frágil que acaba fazendo, embolando, não tem utilidade nenhuma. Então, Deus fala aqui, né, que o sarmento, ele é arrancado, é lançado no fogo, por ele não ter serventia e às vezes até atrapalhar, né, causar ali um embaraço no meio dos galhos. Então, Deus fala que, ele pergunta, né, o que a videira tem de diferente, né, dessas, dessas dessas outras árvores do campo, que ela não possa ser lançada no fogo. Então, aqui Deus ele fala, né? Vou fazer a leitura até o versículo 4, depois a gente continua, é pouquinho, são 8 versículos só. Fala assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Aí, se você pesquisar para ver por foto como é uma videira, então a gente olha que o tronco dela a videira sem os ramos, sem os frutos, né, que é a uva, ela é uma árvore que não tem beleza. Se ela não tiver, se ela não tiver ali com as folhagens e com os frutos, ela não tem serventia nenhuma, a não ser arrancar ali, tacar fogo, porque é, aqui Deus fala numa visão como se fosse comparando como que os agricultores faziam, né? Como eles fazem. Então a videira, o tronco dela é um tronco feio, não serve para fazer obra nenhuma, é, não é uma árvore ornamental que a beleza dela vai ser, que ela vai ter alguma beleza ali, alguma utilidade para ornamento, para enfeite. E o Deus fala também sobre a respeito dos sarmentos, que são como se fosse uns caules fininho que eles embaraçam assim no meio da no meio das varas, né, no meio dos galhos da árvore. E esse sarmento ele não tem utilidade, a não ser estar ali fazendo volume, ali fazendo um embaraço no meio dos galhos. Então Deus fala que o sarmento ele é lançado no fogo porque não tem utilidade. Não dá para servir como, aqui no versículo 3, Deus fala que não dá para pegar ele como um pedaço de pau para fazer de suporte para alguma coisa, porque ele não tem resistência, ele não tem serventia. E aqui Deus está falando pro profeta, porque às vezes um povo soberbo, que é um povo que sabe que Deus chamou, que Deus ele sempre teve ali o projeto de cuidar. Aqui Deus fala que é Jerusalém, né? Um povo
Ele sabe que eles são um povo que foi chamado, porém, se não gerar nenhum fruto, nenhuma obra boa, ele não vai ter outra serventia, a videira não vai ter outra serventia para Deus. Então, Deus fala que ele vai queimar, porque a utilidade da videira tá nos frutos que ela gera. E a gente vê lá no Novo Testamento que Jesus fala também, né? Só que daí ele fala que ele é a videira e toda a vara que tá nele dá fruto. E a que não tá nele, consequentemente, não vai gerar fruto e vai ser queimada. Então, acontece assim que é muito comum assim, a pessoa assim, no meio cristão criar assim uma soberba, achar que é melhor por estar dentro de uma igreja, só que às vezes não está cumprindo, não está gerando fruto, não tem interesse de fazer a leitura, um estudo da palavra para poder ter conhecimento de Deus, para poder abrir os olhos, né? Porque todos nós pecamos, a gente precisa constantemente tá se alimentando da palavra, porque é através disso que o Espírito Santo corrige se a gente revela, se a gente está agradando a Deus, o que a gente tem que abrir mão, o que a gente precisa mudar. E aqui Deus ele fala de uma forma que, porque Deus vê o coração das pessoas, né? Aí Deus fala de uma forma como se o povo estava se achando que era alguma coisa, como se eles fossem especialzinho, né? Não necessita de uma transformação, não necessita de mostrar a diferença através de boas obras, né? Através mostrando os frutos, mostrando que eles geram bons frutos. Então Deus ele continua aqui, deixa eu continuar. No versículo 5, ele fala assim: ora, se estando inteiro não servia para alguma coisa, quanto menos sendo consumido pelo fogo, quanto menos sendo queimado, se faria alguma obra dele. Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto gravemente prevaricaram, diz o Senhor. Então aqui Deus ele conclui falando que assim como é feito com a videira, né, conforme ele deu aqui o exemplo, né, Deus fez essa comparação, ele fala que ele vai fazer isso mesmo com Israel, com Jerusalém. E o motivo é a prevaricação, que é o não cumprimento das ordens, ali das instruções que Deus ele dá para o povo através da palavra. Né? Deus ele fala que porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor. Então, por isso a gente, mesmo trazendo para o dia de hoje, né, a gente não pode ter aquele senso de santidade só porque tá ali dentro de um meio cristão, só porque tá dentro de um grupo, e se não busca conhecer a vontade de Deus, não busca fazer renúncia, praticar a palavra, o final tanto do crente quanto do não crente, Deus fala que vai ser consumidos, né? Vai ser consumidos por causa da prevaricação. E a gente, por ser pecador, a gente tem a tendência de se desviar de Deus, de se afastar, de prevaricar, de não querer buscar a Deus, né?
Então, por isso que a gente tem que estar em Jesus, né? Porque Jesus falou que toda vara que está nele, ela vai dar fruto. E a maneira da gente estar em Jesus de maneiras, assim, hábitos práticos de fazer a leitura, o estudo da palavra, buscar ter um desenvolvimento espiritual, buscar ter um relacionamento com Deus, né? Pra gente poder ouvir o que Deus, o que Ele tem para nos falar. Então eu vou encerrar aqui esse estudo, né? É pouquinho versículos, né? E se você puder, coloca no Google, olha, porque como a gente não tá muito, a gente não sabe como que é, né, essa parte da agricultura. Se você colocar, você vai ver a videira uma videira sem os ramos, sem a época de gerar os frutos. Ela é uma árvore, ela é um tronco feio, né, não tem aparência nenhuma. Ali a madeira dela não é de utilidade, é um tronco que não é espesso. Então é interessante, porque às vezes Deus fala, a Bíblia fala assim, usando dessas figuras, e a gente acaba não entendendo assim, o porquê que Deus tá comparando a tal elemento, né, a tal símbolo. E quando a gente coloca assim para ver com nossos olhos aquela imagem que Deus está falando, a gente consegue entender, a gente consegue entrar ali naquele texto, né, ter uma melhor compreensão daquilo. Então, eu deixo essa palavra. Se tiver algum comentário, pode fazer o comentário, e até a próxima.